Olá, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e hoje é dia 19, ainda quarta-feira, às quase meia-noite, e nós estamos aqui encerrando 23h57, quase meia-noite. Nós tivemos um problema técnico aqui na primeira transmissão com o microfone, mas eu vou falar aqui diretamente com vocês. Nós conseguimos adiar a votação da reforma da Previdência, da perversa e nefasta reforma da Previdência, que não é reforma, é um confisco salarial, é uma retirada de direitos previdenciários dos servidores e servidoras, das professoras, dos professores, dos agentes de organização escolar, dos servidores do Tribunal de Justiça, da Segurança Pública, de todos os segmentos do funcionalismo público estadual. A mobilização dos servidores junto com as suas respectivas entidades foi determinante para que nós pudéssemos empurrar essa votação para o dia 3 de março. E lá nós vamos continuar obstruindo também, né? Então nós ganhamos um tempo precioso, porque para mobilizar mais os servidores em todo o estado, ganhamos tempo também para pressionar os deputados da base do governo. Nós vamos continuar pressionando porque eles não estão conseguindo os votos, eles só tiveram 57 votos na votação da noite passada do primeiro turno da PEC. Então a situação está grave lá e nós vamos pressionar e convencer deputados a votar contrariamente à reforma da Previdência, que é representada por dois projetos: a PEC, a proposta de emenda à Constituição, a PEC 18, que foi debatida hoje, aqui foi aprovada ontem em primeira votação, mas ela tem que passar por uma segunda votação. E nós conseguimos, então, adiar essa segunda votação. Mas, além disso, tem o PLC, o Projeto de Lei Complementar número 80, que regulamenta a PEC e aspectos da Previdência. Então, nós temos ainda duas votações pela frente, e isso ficou para março, a partir do dia 3 de março. É uma vitória no sentido de que a gente ganha um fôlego para mobilizar mais os servidores em todo o estado, as entidades estarão mais fortalecidas, e também esse trabalho de oposição aqui foi determinante para que nós pudéssemos fazer essa obstrução. Nós obstruímos sistematicamente o tempo todo, fazendo debates, usando a tribuna, pedindo verificação de presença, de votação. Então tudo isso foi determinante. A pressão dos servidores aqui na Assembleia Legislativa, pelas redes sociais, as entidades tiveram um papel importante, mas a oposição aqui, nós somos poucos deputados, mas somos aguerridos. Nós conseguimos, então, segurar a votação. Agora é muito importante que a mobilização continue em todo o estado, porque essa reforma da Previdência, como eu disse, é um confisco salarial que vai elevar a idade mínima, vai elevar o tempo de contribuição e vai diminuir o valor da aposentadoria, porque muda no projeto do Dória a base de cálculo, ou seja, os salários iniciais de um servidor, que são os menores, entram agora na base de cálculo. Então isso vai puxar na média salarial o salário, o provento do aposentado para baixo, então vai diminuir. E para ele ter essa suposta aposentadoria integral, ele terá que contribuir com 40 anos. Impossível, um absurdo com essa precarização, essa crise que o Brasil vem vivendo. Dificilmente a pessoa vai conseguir contribuir com 40 anos com a São Paulo Previdência. Então, e outras perversidades, não tem regra de transição. Vários servidores que já estão próximos da aposentadoria, tem servidor, tem professor que falta um ano para se aposentar, então ele vai ficar mais 5 anos na fila de espera. Uma professora que hoje se aposenta com 50 anos de idade, 25 anos de contribuição, vai se aposentar com 57 anos, então se falta um mês para ela se aposentar, 2 meses, um ano, ela vai ficar mais 7 anos, mais 6 anos, esperando. Um absurdo. O pessoal do judiciário também, os escreventes, oficiais de justiça, serão duramente prejudicados com essa proposta. Por isso que nós estamos mobilizados aqui. E hoje eu fiz intervenções, mostrei aqui na tribuna, eu quero até mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu falei das dívidas, que o problema não é a Previdência. Eles falam que tem um rombo, uma dívida. Não tem dívida nenhuma, na verdade a dívida é outra. A crise do estado de São Paulo o governo fala que ele com essa reforma vai economizar em 10 anos 32 bilhões de reais, né?
seria aproximadamente 3 bilhões 3 bilhões e 2 milhões por ano. Essa é a economia que o governo disse que vai fazer, o dado oficial do governo, que o Henrique Meirelles veio num debate aqui e defendeu isso. Eu disse a ele, mas secretário, nós temos aqui a dívida pública que não foi auditada, que pode ser reduzida, que consome por ano 17 bilhões de reais. Ela tem que ser auditada, essa dívida pública do Estado de São Paulo, e a gente pode diminuir essa dívida. Então não há necessidade de fazer essa reforma da Previdência. Mostrei também uma outra dívida, que é a dívida ativa do Estado de São Paulo, que as empresas devedoras, 340 bilhões, não milhões, bilhões de reais. Essa dívida aqui é reconhecida pela Justiça, não tem nem mais recurso para as empresas que devem, não cabe recurso nenhum mais, 340 bilhões. E muitas dessas empresas devedoras, elas são beneficiadas com isenções fiscais, elas dão calote aqui na dívida pública, no erário público, e tem benefícios. A Sadia, por exemplo, que é uma que eu mostrei, ela deve para o Estado 1 bilhão e 600 milhões dessa dívida aqui. Só a Sadia deve 1 bilhão e 600 milhões. Né? Só que essa empresa do ramo frigorífico tem isenção, tem benefício fiscal, tem desconto no pagamento do ICMS. Então ela é caloteira 2 vezes, né? Porque ela tem benefício, depois ela não paga ainda o pouco que ela deveria pagar. Então ela está aqui, nessa dívida ativa, a Sadia. Né? E aí, e tem outras empresas também que eu citei, que nós fizemos um levantamento aqui, são levantamentos da PGE, Procuradoria Geral do Estado. Aqui, ó, frigorífico Margem deve 645 milhões de reais. Olha só, a TIM deve 2 bilhões e 600 milhões para o erário estadual, está lá na dívida ativa dos 340 milhões. A Claro deve 700 milhões, está na dívida ativa. Olha só, a Telefônica Vivo, quem tem telefone aí da Telefônica da Vivo, ó, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Uma única empresa deve isso para o Estado. Tem mais, Pão de Açúcar, olha só que bonito, deve mais de 3 bilhões de reais também para o erário público, para o povo de São Paulo. E muitas outras empresas que eu citei, do ramo frigorífico, 600 milhões, o frigorífico Grandes Lagos, que tem isenção fiscal, frigorífico Estrela, 470 milhões, e assim vai. Então, essa política de desoneração de benefícios fiscais consome por ano 20 bilhões de reais. 20 bilhões. Então, vocês entenderam? Na verdade, o problema não é a Previdência, não é esse o que ele diz, né? Que, olha, suposta economia com a reforma tem que ser de 32 bilhões em 10 anos. Mas por que eles atacam os servidores, as professoras, os professores, os agentes de organização escolar, os escreventes, os servidores da segurança pública, da saúde, do IANSP? Por que eles não atacam e não cobram as empresas devedoras? Por que eles não estão fazendo, os deputados e o governo, uma auditoria da dívida pública, né, que consome, como eu mostrei aqui, 17 bilhões de reais? É um absurdo o total aqui, olha, todas elas aqui, Marcel, 700 milhões. A dívida pública do Estado de São Paulo consome aproximadamente 17 bilhões, só com juros e encargos. Tem que fazer auditoria, não é possível que o Estado não consiga fazer uma auditoria nessa dívida pública, ela pode ser reduzida. Então, fiz esse debate, eu estou sintetizando aqui bastante por conta do tempo, eu sei que as pessoas já estão cansadas, as pessoas vão dormir, mas eu mostrei aqui, demonstrei para a base do governo que ela está errada, que ela vai votar, vai ser um voto covarde, porque votar contra os servidores, sendo que nós temos aqui dívida ativa para cobrar, política de desoneração, consome 20 bilhões de reais e nada é feito, vai atacar servidor público, que já... O servidor público no Estado de São Paulo está com o salário arrochado, defasado, o governo não respeita a data base, não dá reajuste, não dá reposição das perdas salariais, viola a Constituição Federal e a lei estadual. O governo do Estado de São Paulo, na área que eu milito, que é a educação pública, não paga o piso nacional salarial.
O piso do Estado de São Paulo está abaixo do piso nacional. O salário é uma vergonha. O Estado mais rico da federação não paga o piso nacional salarial. Um agente de organização escolar de uma escola estadual ganha R$1.000 por ano, por mês, no máximo. E tem vale coxinha ainda, que não chega a R$10. É uma vergonha. E os professores também na mesma situação. E, enfim, é a situação do funcionalismo público estadual. Mas estamos vencendo essa guerra, né? Nós conseguimos já. O projeto já era para ter sido votado no ano passado, o governo tentou votar no final do ano, não conseguiu, nós fizemos uma grande oposição junto com os servidores das entidades, e agora ele queria votar nessa semana, porque ele derrubou as liminares, não conseguiu, vamos para março, e mais mobilização, mais luta e mais resistência. Fundamental a participação de todos. Servidores públicos, organizem a luta nas suas regiões, procure o deputado da sua região, pressione o deputado na feira, na igreja, converse com ele, diga que ele não pode votar nesse projeto, que se ele quer melhorar a situação orçamentária do Estado de São Paulo, ele que vai cobrar, ajudar a cobrar a dívida pública, a implantar uma auditoria da dívida ativa, não, da dívida pública, auditoria da dívida ativa, cobrança, e que ele ajude a mudar essa política de desoneração que transfere mais de 20 bilhões de reais para as empresas, muitas delas devedoras do fisco e que têm isenções. É um absurdo total o que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, só para concluir, essa reforma da Previdência é uma farsa, ela é um confisco salarial, ela vai prejudicar todos os servidores do estado de São Paulo, sobretudo as servidoras que serão as mais prejudicadas, as mulheres, né? Ela vai acabar com abono de permanência, praticamente acaba com direitos adquiridos, não tem regra de transição. Ela é pior que a reforma do Bolsonaro, que é péssima, que é um atentado contra o povo brasileiro também, mas a do Dória, a reforma do Bolso Dória, consegue ser pior do que a reforma do Bolsonaro. Então, para vocês entenderem a gravidade da situação. Mas nós vamos continuar a mobilização, todo o estado de São Paulo, com todas as categorias profissionais, né, em todas as cidades. É muito importante agora ganhar fôlego e pressionar os deputados, pressionar o governo. E nós vamos continuar lutando aqui dentro, fazendo oposição, obstruindo, pedindo verificação de presença, verificação de votação. Nós vamos continuar debatendo na tribuna, ganhando tempo, né, usando todas as possibilidades do regimento para inviabilizar, para que essa reforma, essa farsa da reforma não seja votada no estado de São Paulo.